Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar. O diretor da ANAC, que nos acompanha por vídeo, Luiz Ricardo do Nascimento. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde a todos os participantes dessa audiência pública na OAB Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa por não estar presente. Eu cheguei de uma viagem internacional ontem, não consegui arranjar meus voos e me organizar aqui para estar presente, mas fiz questão de participar aqui. Haja vista ser uma pessoa que tem um carinho muito especial pelo Rio Grande, minha esposa, ex-primeira-prima do Rio Grande, meu filho gaúcho, tive a oportunidade de morar 10 anos em Santa Maria, e, então é um carinho especial que nós temos. Gostaria de cumprimentar aqui o ministro Paulo Pimenta e o senhor Joanado, primeiro presidente da ANAC, e muitos nos vão estar aqui também. Bom, como já foi dito aqui, o aeroporto fechou no dia 3 de maio, no final da tarde. No dia 3 de maio, ainda à noite, a ANAC, de forma mais célere possível, evitou esforços para liberar o transporte. Eu acho que os senhores vindo isso pelo interior do estado, nos pequenos aeroportos, principalmente na Serra, a quantidade de aviões particulares, privados, empresas de táxi aéreo que participaram de uma corrente que eu nunca vi na aviação, e eu trabalho há 40 anos na aviação brasileira, sou oriundo da Força Aérea, e essas isenções se tornaram recorrentes neste período que estamos até agora. Concordo com o Dr. Leonardo que se passou muito tempo, mas também tenho que admitir que muito foi feito, Dr. Leonardo. Eu queria colocar aqui algumas ações, principalmente que cabe à agência, que não fez nada sozinho, mas em parceria com o governo federal, com o comando da aeronáutica. Muito importante, eu não vi aqui ninguém presente aqui do comando da aeronáutica, mas o esforço que a Força Aérea Brasileira fez no apoio logístico, até o início da operação da base aérea de Canoas, também com a própria Fraporte, em nenhum momento, do ponto de vista técnico que eu atuei, se colocou ou se omitiu das ações que deveria tomar. Bom, foram essas ações, sem dúvida nenhuma, muito importantes, principalmente a malha regional, já foi dito aqui, eu não vou repetir pelo ministro, mas a ANAC, o Ministério de Portos e Aeroportos, tem feito um esforço tremendo para que a gente consiga aumentar a malha das cidades capilares do Rio Grande do Sul, e todos os senhores conhecem muito melhor o Rio Grande do que eu, sabem a importância da chegada desses voos no Sul, e fizemos várias alterações normativas, tiramos algumas restrições que havia, por exemplo, de Caxias, tiramos tarifas aeronáuticas, tarifas aéreas de navegação, coordenamos também, o comando da aeronáutica retirou isso para que a gente conseguisse aumentar o número de voos para essas cidades. Contudo, realmente, o que precisamos trabalhar é a parte da Grande Porto Alegre, onde o nosso aeroporto, o nosso grande aeroporto Salgado Filho, que é o 8º aeroporto do país, se encontra ainda nessa situação, como já foi dito aqui pelo ministro, que a gente não tem, tecnicamente, uma data para ser voltada a essa operação. Eu estive pessoalmente no Salgado Filho para ver as condições do aeroporto, participei das retiradas, eu vejo feliz aqui o coronel da Polícia da Brigada Militar, que participou também lá das retiradas das aeronaves que ficaram presas no Salgado Filho. Eu acho que a maioria dos senhores sabe disso. No dia que o Salgado Filho fechou, havia 47 aeronaves do lado que a gente chama de aviação geral, e essas aeronaves estão sendo retiradas num esforço bastante grande por parte da própria Fraporte, do comando da aeronáutica e também da agência. É bastante importante lembrar que Caxias do Sul, já foi dito aqui sobre os equipamentos que operam ou não operam em Caxias, mas o comando da aeronáutica também, de uma forma muito séria, colocou em operação um procedimento de aproximação que se chama RNT, que permite uma descida um pouco mais baixa do que tinha anteriormente, e também
de forma muito séria e trouxe um radar para que houvesse o controle radar em toda a terminal de Porto Alegre. A carta da Fraport disse sobre as questões da energia no aeroporto. Todo mundo sabe que até agora não temos a energia estabelecida e dentro daquele aeroporto existem vários equipamentos eletrônicos, entre eles o próprio radar, que faz o controle de toda a terminal de Porto Alegre, o sistema de comunicações. Tudo isso foi replicado, foi tirado ou foi colocado novos em Canoas e nas imediações para que houvesse essa liberação mínima, por enquanto, dessa malha, principalmente em Canoas. Nós estamos com 35 voos semanais. A partir dessa semana, vamos autorizar, a ANAC já autorizou, mas estamos no processo final de implantação de mais 2 frequências diárias, aumentando em mais 14 voos da base aérea de Canoas. E ainda temos o compromisso da própria Força Aérea tentar aumentar o mais rápido possível para 10 voos diários em Canoas. Claro que isso não atende o mínimo necessário, haja vista o Salgado Filho operar cerca de 80 voos dia, mas sem dúvida nenhuma é o início. Haja vista esse problema principal, que é da condição técnica da pista, que nós, infelizmente, até o momento não temos e sabemos as razões, que são extremamente técnicas e voltadas para a segurança. Como o ministro Paulo Pimenta falou, e eu reforço, eu sou um técnico da aviação, como disse, trabalhando há 40 anos na aviação. Nós não podemos colocar em risco a volta de uma operação sem termos certeza absoluta das condições daquela pista, principalmente quando falamos de aviões com quase 200 e poucos passageiros, como é o caso que operava em Salgado Filho. Agora, garanto aos senhores que assim que for dada essa condição, a ANAC fará de tudo para que volte às operações o mais rápido possível. Repito, já tivemos várias isenções e concordo com o que já foi dito aqui. Nada pode ser impeditivo para a volta dessa operação em Canoas, a não ser a segurança da aviação aérea brasileira, que se destaca no mundo exatamente por isso. Então, essas são minhas considerações iniciais aqui para os senhores e me coloco à disposição se houver alguma pergunta, alguma colocação durante esse momento que estaremos aqui. Muito obrigado, doutor Leonardo. Agradeço, doutor Luiz Ricardo Nascimento, diretor da ANAC. Eu vou me permitir, antes de passar a palavra para o próximo inscrito, o secretário de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo, Milton Zonazzi, e fazer 2 indagações, doutor Luiz Ricardo Nascimento. Penso que falo em nome do plenário e também por provocação do deputado federal Marcel Van Hatten, que me solicitou que endereçasse ao senhor uma pergunta. A primeira delas, então, do deputado Marcel, é sobre o tema da internacionalização. Qual o posicionamento da ANAC em relação aos voos internacionais que estão prejudicados também em virtude dessa situação? E a minha pergunta, que penso que falo em nome de muitos aqui do plenário, aproveitando a sua experiência de 40 anos na aviação, é saber se esse prazo de 45 dias para o diagnóstico da pista é um prazo razoável. Seriam essas 2 indagações. Lhe devolvo a palavra e depois já de imediato passo ao secretário Milton Zonazzi. Muito obrigado, doutor Leonardo. Um cordial abraço ao deputado Conrado, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente aqui na agência. Sobre a internacionalização, eu acho que é um conhecimento dos senhores. Nós já internacionalizamos o Canoas no caso de um voo que viria para jogar uma competição aí em Porto Alegre. É importante dizer que a internacionalização de qualquer aeroporto do Brasil, e não é diferente de Canoas, ela depende de alguns agentes públicos. Aqui a saber, a Receita Federal, a Polícia Federal, a Anvisa e a Vigiado, que são os órgãos responsáveis para que cada um dentro da sua competência cuide desses aspectos desses aeroportos. No caso de Canoas, para esse evento que eu falei para o senhor, todos os agentes públicos deram o ok e o aeroporto estava apto a fazer isso. Claro que nós temos algumas restrições, e os senhores conhecem, não sei se todos já embarcaram no shopping center ali, esse voo era um voo restrito para os atletas, mas a gente precisa viabilizar alguma questão para que a gente consiga fazer os trâmites dessas autoridades nessa localidade. Não sei o quanto isso a gente consegue na celeridade necessária,
mas eu, como ANAC, não vejo impedimento algum na internacionalização. Como disse o próprio ministro Paulo Pimenta, nada pode ser impeditivo. Do ponto de vista da ANAC, ele é totalmente viável. Como eu falei para os senhores, nós precisamos de ok dessas outras 4 autoridades que são os responsáveis para executar os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave internacional. Perfeito. E o tema dos 45 dias para o diagnóstico? Doutor, eu acho bastante razoável o complexo. Nós fizemos algumas perguntas em algumas ações de autoridades similares. Como eu lhe falei, cheguei ontem de uma reunião internacional onde eu tive a oportunidade de conversar com 4 grandes autoridades internacionais sobre o respeito. Posso falar aqui uma da Europa, a própria americana, uma Austrália, de uma outra autoridade. E nunca, doutor, é bastante importante, eu vou usar aqui as palavras que o senhor fez na abertura, a dimensão gigantesca desse acidente climático. Nenhuma autoridade do mundo disse para mim que conhece qualquer lugar do mundo onde uma pista da magnitude de Salgado Filho, uma pista de mais de 2.500 metros, ficou debaixo d'água mais de 30 dias. Então todos concordam que é plausível sim esse tempo, haja vista as condições de construção de uma pista. Eu não sou engenheiro, eu sou piloto, não sei detalhar para o senhor, mas todos os engenheiros que eu conversei até hoje, eu tenho conversado com muitos, porque, como eu disse, além da minha função como diretor da ANAC, eu tenho um carinho muito especial pelo Rio Grande. Ninguém considera que seja fácil dar um resultado em função dessa magnitude. Repito, nenhuma autoridade do mundo confirmou para mim que houve casos em seus países onde uma pista ficou 30 dias embaixo da água. Eu acho que é um prazo razoável. Agora, nós temos sim que ficar em cima da própria Fraport, da empresa contratada, que eles apresentem para a gente um diagnóstico conclusivo, porque isso é fundamental para as ações decorrentes em função dessa disponibilidade de tempo.